honra estar participando desse evento sobre emergências médicas da Academia Nacional de Medicina. Queria agradecer ao presidente da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico professor Dr. Rubens Belfort Júnior. Queria também agradecer ao coordenador desse evento, o acadêmico professor Dr. José Gastão Alves, e do coordenador desse módulo de pediatria, o acadêmico professor Dr. Aderbal Sabra. Então, o tema que eu vou apresentar hoje é sobre hemorragia digestiva em pediatria. Então, eu começo inicialmente o primeiro slide falando sobre a sua localização. Então, para você definir a presença de hemorragia digestiva, você tem que tentar localizar se ela é alta ou baixa. E para você fazer essa classificação, existe um parâmetro que é o ângulo de Trates. Então, alterações de sangramento sendo acima do ângulo de Trates, a gente classifica como sendo uma hemorragia digestiva alta. Quando temos presença de sangramento localizado abaixo do ângulo de Trates, a gente classifica como uma hemorragia digestiva baixa. Para isso, a gente tem que definir algumas alterações encontradas, né, em relação a sinais e sintomas, ou seja, a presença de hematêmese, que seria a presença de sangue vivo pela boca. Então, a gente vai classificar como sendo uma hematêmese, a gente pensa em hemorragia digestiva alta. Né? Se você tem a presença de melena, que seria a presença de um sangue geralmente pré-digerido, de uma coloração marrom, sendo eliminado pela região anal, às vezes junto com fezes, a gente tenta pensar em melena e, na maioria das vezes, também é uma hemorragia digestiva alta. Já a presença de uma hematorresia, que seria a presença de um sangue vivo eliminado pelo ânus, a gente, na maioria das vezes, já vai pensar em uma hemorragia digestiva baixa. Então, primeiro, confirmar a presença de sangue e avaliar qual a repercussão hemodinâmica que a presença desse sangramento vai ocasionar. Então, é importante você ter em mente para você pensar no diagnóstico etiológico, no leque do diagnóstico diferencial e uma história clínica detalhada, um exame físico minucioso, vai ser fundamental para você, então, pensar nas possíveis causas dessa hemorragia digestiva. Então, na anamnese, sempre pensar e avaliar a possibilidade de uma úlcera péptica, seja gástrica ou duodenal. Se o paciente está em uso de medicamentos, sobretudo aspirina, ou qualquer outra medicação anti-inflamatória não esteroide, se tem ou não hipertensão portal associada, se tem a presença de hemorragia digestiva após a presença de vômitos repetidos, e muitas das vezes até o uso de outros medicamentos, que às vezes pode chegar no hospital, independente de ser anti-inflamatório não esteroide, ou seja, aspirina ou outra medicação, às vezes até o uso de medicação antitérmica ou analgésica, que pode também, muitas das vezes, levar a lesões que causem sangramento. Na hora do exame físico, é importante você, além de verificar a avaliação hemodinâmica do paciente, verificar se há ou não presença de lesões vasculares cutâneas ou mucosas, se tem algum sinal de enfermidade hepática crônica, se há ou não a presença de uma hepatoesplenomegalia, se tem alguma massa abdominal palpável, e sempre excluir os falsos positivos. Por quê? Há a presença de deglutição de sangue materno, às vezes na presença de fissura na região do mamilo. A criança está amamentando ao seio e está engolindo aquele sangue materno por conta de fissura na região do mamilo. Às vezes é um sangue oriundo da região nasal, é uma epistaxe, só que a criança deglute aquele sangue de origem nasal e pode dar uma falsa impressão de ser de origem digestiva. Da mesma maneira que, às vezes, pode ser uma hemoptise, que seria um sangue de origem pulmonar, que pode confundir e pensar que seja um quadro de um sangramento digestivo. Então, verificar, muitas das vezes também, o uso de medicamentos ou alimentos que possam fazer uma coloração das fezes, principalmente, por exemplo, alguns ferro, aí a coloração ficou marrom, será que está com melena? Muitas das vezes, principalmente no uso de beterraba, as fezes estão vermelhas, então tem que também colher uma história, e o estado geral do paciente também é muito bom. Agora, quando você pensou, é uma hemorragia digestiva alta, então vamos ter que verificar se essa hemorragia digestiva alta, ela é de origem varicosa ou não varicosa. Então,
Esse estudo observa-se que a predominância, é um estudo antigo, mas é um estudo que permanece principalmente até hoje, sabendo que a maioria das causas de sangramento, praticamente aqui a gente pode observar que é em torno de 36%, mas 23%, ou seja, a incidência de quase 70% de predominância de úlcera, sendo duodenal ou gástrica, com uma incidência maior de sangramento digestivo. Outras causas menos frequentes, que podem ser as gastrites, duodenites, as esofagites, presença de erosões, a síndrome de Mallory-Weiss, a presença de varizes, seja esofagianas ou sejam gástricas, a presença de neoplasia, que é bem raro em criança, principalmente é mais, às vezes, comum adolescente, vai passando essa faixa etária aqui, mas é bastante raro. E um estudo que nós fizemos no Hospital Antônio Pedro, de 1.000 pacientes, a gente observou que manteve mais ou menos, antes era, no estágio anterior, a prevalência de 60 e poucos por cento, a nossa chegou quase a 70%, é mais ou menos parecida, com a predominância ainda da úlcera péptica. Na nossa observação, a gente teve uma predominância grande da chamada lesão aguda da mucosa gastroduodenal, né? E às vezes até a gente brinca que, na realidade, por ser uma lesão aguda da mucosa esôfago-gastroduodenal. Então, às vezes, a utilização de medicamentos pode levar à lesão aguda e leva a um sangramento difuso, que é ocasionada, muitas das vezes, pelo uso de medicamentos, né? Às vezes são vários medicamentos, às vezes tem uma coagulopatia associada junto com o medicamento, pode levar esse tipo de sangramento que a gente observou em 28% dos casos. A síndrome de Mallory-Weiss tem apenas 1%, mas às vezes também ela é pouco diagnosticada, porque como ela pode ter um sangramento autolimitado, mas na maioria das vezes não chega a fazer um diagnóstico, porque o paciente não é submetido muitas das vezes a uma endoscopia para fazer diagnóstico. As varizes de esôfago também tem uma incidência importante, pode ser varizes de esôfago ou varizes esofagianas e varizes principalmente de fundo gástrico, que também devem sempre ser investigadas. Então, é claro que a avaliação dos fatores de risco, se tem alguma enfermidade associada, a localização e diâmetro da lesão, se tem ou não recidiva de sangramento, se tem alguma coagulopatia associada. É claro que sempre você faz, né, sempre previamente, antes de fazer uma endoscopia, você tem que ver como é que está o tempo de sangramento, se tem alguma coagulopatia, até porque você vai ter que intervir, às vezes se tem alguma alteração, que você tem que aguardar primeiro estabilizar para você poder fazer a avaliação endoscópica. Então, a característica endoscópica é fundamental para você poder fazer o tipo de uma avaliação. Tem uma classificação que é uma classificação antiga, mas uma classificação utilizada até hoje, que é uma classificação de Forrest, de 1974, mas a classificação para você avaliar como é que está o tipo de sangramento, ou seja, a classificação do tipo 1A é um sangramento em jato, então é bastante grave, tem que ser tratado de forma efetiva por conta da perda sanguínea acentuada. Quando é do tipo 1B é em lençol, mas também é uma perda grave, acentuada. Quando você já tem a do tipo 2, você tem um vaso visível elevado, às vezes você tem um coágulo aderido, pode ter um ponto preto, azul ou branco, ou você não tem nenhum grau importante, o fundo está limpo, mas o mais importante, até quando você vê a presença de um coágulo aderido, é que esse coágulo, às vezes, ele está ali tamponando, evitando o sangramento, mas às vezes aquilo pode soltar e voltar a ter um sangramento mais tarde, vai ter que vir um outro médico plantonista para fazer esse tratamento. Então, se você já tem essa avaliação, vamos tratar de forma efetiva, porque tem que evitar que tenha recidiva desse sangramento. Então, sempre que você vai fazer uma avaliação, você viu as causas de endoscopia por causa de sangramento alto, ou às vezes você tem que pensar em causas de sangramento por hemorragia digestiva baixa. Então, no caso do recém-nascido, primeiro, avaliar. Muitas das vezes, o paciente pode ter um sangramento nas fezes, e isso pode ser ocasionado por uma alergia à proteína do leite de vaca. Ou se a mãe está amamentando e tomando leite de vaca, eventualmente pode ser porque a mãe está tomando e pode passar esse leite e sensibilizar essa criança que ela pode ser alérgica e ter esse quadro da chamada colite alérgica, e a criança, o estado geral está bom, mas tem a presença de sangue nas fezes. E muitas vezes afastar aquela possibilidade de ser uma deglutição do sangue materno por meio de uma rachadura, uma fissura na região do mamilo.
É claro que mais raramente você pode ter uma enterocolite necrotizante. Nas crianças de 1 mês a 2 anos de idade, ainda mantém a causa suspeita de alergia à proteína do leite. Pode ter uma fissura anal em caso de uma constipação intestinal, pode ter uma fissura. Em casos de crianças nessa faixa etária de lactente, pode ter uma intussuscepção ou invaginação intestinal, que pode causar o quê? Uma quadro de cólica, dor abdominal, pode ter uma massa palpável na região inguinal direita, e é uma alça entrando por dentro da outra, e aí você pode observar a presença de fezes com muco e sangue com aspecto de geleia de framboesa, característica da invaginação intestinal, que você pode fazer um estudo, né, contrastada, onde você vai ver, né, o sinal da taça. Então, é importante você pensar em causas mais raras, mas enterocolite infecciosa, alguma má formação arteriovenosa colônica, e na criança de 2 a 12 anos de idade, além das que a gente já pensou, fissura anal, pode haver a possibilidade da presença de sangue saindo pela região anal na presença de pólipo juvenil. Então, a presença de pólipo, geralmente, queixa a presença, às vezes, de gotejamento na hora de evacuar, e você vê que pinga sangue. Às vezes, acontece com mais frequência, então é importante fazer esse diagnóstico. Às vezes, vai para emergência e a gente, então, vai fazer uma colonoscopia para poder avaliar o que é que está acontecendo de fato. Pode ser também uma doença inflamatória crônica intestinal, a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, que muitas vezes pode levar a erosões, ulcerações, e pode levar a um quadro de sangramento, que também é importante a gente poder fazer esse diagnóstico. Nas crianças de 12 a 18 anos, nessa faixa etária de adolescente, além da fissura anal, a enterocolite que fica presente em qualquer faixa etária, a gente também tem que afastar a doença inflamatória crônica intestinal, como eu falei, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, a presença do pólipo e essas malformações e a presença de hemorroida, porque às vezes é uma constipação crônica e muitas das vezes também pode cursar com hemorroida. Então, sempre uma avaliação da região perianal é sempre fundamental, a presença de toque retal. Então, diante de um sangramento digestivo, seja alto ou seja baixo, o importante é fazer uma avaliação dessa perda sanguínea, porque você tem que classificar se essa perda sanguínea é leve, moderada ou ela é maciça. E os parâmetros que a gente vai poder observar primeiro, qual é a perda dessa volemia. Então, se você tem até 20% da volemia, é claro que você vai ter sempre uma avaliação importante em relação à presença da pressão arterial. Então, você vai ter uma hipotensão postural, alteração de pulso com uma taquicardia, é uma perda que geralmente ela é menos do que 1000 ml. Quando ela é moderada, ela já tem uma perda de volume de 21 até em torno de 40%, e pode ter uma perda de em torno de 1.500 ml, e vai ter alteração postural, com queda da pressão arterial, taquicardia, alteração de pulso, e quando você tem uma perda maciça, mais de 40% da volemia, em termos de pelo menos 2.000 ml, geralmente você tem uma perda importante dos parâmetros desse valor, da pressão arterial, você tem uma taquicardia importante, e esses efeitos hemodinâmicos devem ser tratados de forma efetiva. Por quê? A volemia da criança é em torno de 80 a 85 ml por quilo. Então, quando você tem essas alterações ortostásticas por conta da redução e perda sanguínea, isso vai levar a taquicardia, vai levar a alteração da pressão arterial, e essa criança deve ser encaminhada imediatamente para o setor de tratamento ou semi-intensivo, numa unidade intermediária intensiva, ou num CTI, no Centro de Tratamento Intensivo, porque você vai precisar fazer reposição volêmica, vai precisar de um tratamento de suporte básico, esse paciente tem que estar monitorado, pode ser necessário realmente a necessidade da utilização de drogas vasoativas, e aí você vai avaliar se o paciente está estável, está instável, e se há a necessidade de imediata em uma endoscopia digestiva. E, às vezes, você pode estar no hospital onde você não tem um suporte de uma endoscopia digestiva de urgência. Então, a vigência está em sangramento ou não está com sangramento ativo? O paciente está estável ou não? Para você poder definir se essa endoscopia deve ser feita logo de imediato, nas primeiras 12 horas, e sempre lembrar que você tem que, primeiro, sempre tratar o paciente. O paciente tem que estar, pelo menos, com as medicações sendo
iniciadas de forma efetiva para você poder tratar de maneira que o paciente esteja controlado com a utilização de drogas vasoativas e aí seguido imediatamente de uma endoscopia de urgência terapêutica secundária, mas você tem que ter esse aporte junto com esse tratamento intensivo para você poder, de fato, tratar, tendo todo o cuidado. Primeiro, via aérea. Então, a reanimação e estabilização. Cuidado com as vias aéreas, cuidado com a parte respiratória e com a circulação. Então, essa avaliação da severidade do quadro hemodinâmico do paciente é importante. Quando você tem um sangramento ativo, muitas das vezes o estômago está cheio de sangue. Então, você, quando entrar com o endoscópio, você não vai conseguir visualizar nada. Então, é necessário uma lavagem gástrica para você poder tirar aquele excesso de sangue para você conseguir visualizar. Senão, você não consegue visualizar porque você entra, você está com o endoscópio ali perdido no meio de sangue. Então, vai fazer a endoscopia e você vai definir se esse sangramento ele é de origem varicosa, variz de esôfago ou variz de fundo gástrico, ou se você tem outras causas de hemorragia de origem não varicosa. Então, a terapêutica medicamentosa vai ser necessária, às vezes tem que fazer arteriografia, pode eventualmente ser necessário o tratamento cirúrgico, e para isso você tem que entrar no setor de endoscopia, olhar e escolher qual aparelho você vai usar, se for uma hemorragia digestiva alta, se for baixa, se você vai usar endoscópio, qual o endoscópio é mais indicado de acordo com a faixa etária, de acordo com o peso da criança. E você tem que ter todo o suporte, né, com monitorização, com anestesista em sala, porque você vai ter que cuidar do sangramento, então você tem que ter alguém cuidando dessa estabilidade do paciente. Sempre que você faz uma endoscopia, a gente faz sempre com anestesista em sala, tem que ver, o paciente tem que estar entubado, tem que estar com todas as precauções para você não correr risco de broncoaspirar e o paciente estar no sangramento digestivo, ele tem que estar monitorado, tem que estar com anestesista em sala, e aí você vai fazer a terapêutica endoscópica dependendo da etiologia de cada tipo específico de sangramento. Então, se você tem, por exemplo, às vezes uma variz de esôfago, você vai usar, seja uma etanolamina, ou uma adrenalina, ou um álcool, outras substâncias menos específicas, mais a cola de fibrina. E, atualmente, o que a gente tem usado mais frequentemente é a ligadura elástica, dependendo do tipo de lesão. Pode ser utilizado os hemoclips ou o endoloop, eventualmente a terapêutica térmica com a eletrocoagulação, ou a termocoagulação, ou a fotocoagulação, para tratamento efetivo desse tipo de sangramento. Então, contraindicação seria apenas quando você tem uma lesão ulcerada profunda, muito grande, você tem, muitas das vezes, uma lesão hemorrágica difusa, que você não tem como intervir, porque é uma maneira difusa, então não teria nessa fase inicial como você ter um tratamento eficaz, ou se você tem alguma região de difícil acesso endoscópico, mas na maioria das vezes a gente consegue atuar de forma mais efetiva. Eu chamei atenção aqui na síndrome de Mallory-Weiss, que é muito frequente, principalmente paciente adulto, que às vezes alcoólatra, mas na criança, no adolescente, né, praticamente, às vezes é por conta de vômitos repetidos. Então, chega muito um quadro na emergência, a criança vomita, 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 são vômitos de repetição, e aí vomita e vomita com sangue. Ou então, aquele adolescente que às vezes vai para aquelas festinhas, aí usa bebida alcoólica de forma inadvertida, que sabe que não é para oferecer bebida alcoólica para adolescente, mas às vezes acontece e bebe, e às vezes uma bebida ou duas já é suficiente, às vezes provocar vômitos, e aí vomita, 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 e às vezes vomita com sangue por conta de uma laceração não penetrante a nível da junção esôfago-gástrica, geralmente na porção distal do esôfago distal. Então, isso acontece em vômitos repetidos. Esses vômitos repetidos levam a uma laceração dessa parede e, muitas das vezes, ela pode passar até, se você não tiver como fazer endoscopia, passar desapercebida, porque era um processo geralmente autolimitado, por isso que, às vezes, não é feito o diagnóstico. A presença de refluxo gastroesofágico pode ser um fator predisponente para esse tipo de lesão. Agora, o que a gente observa, muitas das vezes, é a presença de erosões no esôfago. Então, essas erosões, elas podem ser lineares, elas podem ser arredondadas, muitas das vezes a gente sempre avalia qual a localização da parede, porque às vezes ela está cometendo praticamente toda
à luz do esôfago, várias lesões, e isso pode evoluir com um quadro de profundidade, então são erosões que podem evoluir para áreas de ulcerações, e muitas das vezes, se elas forem confluentes, elas podem evoluir com redução da luz, geralmente provocada pela presença da doença do refluxo gastroesofágico, que é a presença do conteúdo ácido do estômago dentro do esôfago, e isso pode levar à presença dessas esofagites importantes e acabar evoluindo com um quadro crônico, e às vezes, por conta dessas erosões, podem aprofundar e levar a ulceração e levar a sangramento. E, muitas das vezes, a cirrose erosiva grave, a gente pode observar a presença de sangramento, às vezes elas são mais importantes, e quando você entra com endoscópio, a gente consegue fazer esse diagnóstico dessa esofagite erosiva grave. Agora, às vezes, você pode também pensar na possibilidade da presença de varizes de esôfago. Então, toda vez que você vê a variz, você tem que avaliar, pela classificação, primeiro, essa variz de esôfago, qual é a coloração desse vaso? Ele é brancacento, ele é azulado? Existe ou não a presença de sinais da cor vermelha, que seriam sinais sugestivos de possibilidade de sangramento? Então, se a gente tem aspecto de mancha de cereja, como é que está essa localização dessa vermelhidão? Porque chama atenção que é uma variz que com uma grande probabilidade de gerar sangramento. E se essa variz ela é retilínea, se ela é tortuosa, ligeiramente tortuosa, qual é o tamanho dessa variz, que a gente vai classificar se é variz de grosso calibre, que é importante a gente poder saber que é variz também que pode levar um sangramento com uma maior gravidade, então é importante a gente poder ter esse tipo de avaliação de parâmetro. E se você também sempre avaliar se você tem uma variz não só no esôfago, às vezes você tem variz no esôfago, você pode ter uma variz no estômago, uma variz no esôfago gástrica, que sempre tem que ser pesquisada, porque vai fazer qual tipo de tratamento, escleroterapia, ligadura elástica, colocação do histoacril, que é o cianocrilato. Então, sempre avaliar como está a evolução desse sangramento. Então, mostrando aqui nesse slide, a gente tem a presença desse sangramento chamado tipo 1A, que é o sangramento ativo, que a gente está vendo sangramento em jato. Aqui é do tipo imensol, tipo 1B. Normalmente, as varizes de esôfago, e às vezes a gente vai tentar verificar se há algum local que possa ter sido a causa de sangramento, até para você tratar de forma efetiva. A variz de fundo, toda vez que você faz a endoscopia de rotina, a gente vai até a região do antro, faz a manobra em U ou manobra de retrovisão para você ver o aparelho sendo visto em retrovisão, para você ver a presença de variz, para ver se tem algum sinal de sangramento. Pode não ser a causa de sangramento, pode ser outra causa, mas a gente tem que fazer de rotina. E no tratamento da variz esofagiana, ou das varizes esofagianas, o tratamento com a ligadura elástica. Então, às vezes você faz 1, 2, 3 ligaduras, a gente coloca, então, para evitar esse sangramento, essa recidiva, porque está sangrando, então você faz a ligadura, a gente começa na porção distal do esôfago e vai subindo para fazer essa prevenção e tratamento efetivo desse sangramento. Aqui é só para mostrar como é que fica depois, né, da ligadura, mostrando a variz de fundo, aqui, em jato, então isso é importante, é um sangramento importante, a gente tem que tratar de forma efetiva. Às vezes você tem presença associada de áreas de ulceração, e lembrar que às vezes a criança chega com uma história de que está vomitando e vomitou sangue. Isso pode ser o que a gente chama da síndrome do prolapso gástrico. O que acontece é que acontece uma herniação do fundo do estômago para dentro do esôfago, e isso leva essa característica desse sangramento, que às vezes a gente tem que fazer uma aspiração, tem que fazer uma lavagem, porque tem toda essa parte de sangramento por conta dessa herniação da chamada síndrome do prolapso gástrico. Aqui é outra imagem também, no outro paciente, da chamada síndrome do prolapso gástrico. E a gente sempre avalia aqui como é que está essa junção esôfago-gástrica. Às vezes você tem apenas a presença de erosões, essas erosões elas podem ser lineares, elas podem ser arredondadas, mas às vezes tem presença de fibrina e a gente pode observar também a presença de sangramento ativo. A característica da chamada síndrome de Watermello-síndrome, na realidade, é tipo como se fosse um estômago, como se fosse esse aspecto de melancia, onde você tem essas áreas de sangramento. Se for um achado
apenas está fazendo uma endoscopia e verifica, a gente vai fazer uma orientação para fazer o tratamento posterior. Se for emergência de sangramento, a gente aí vai ter que fazer um tratamento para você poder, aqui está com sangramento ativo, aqui não está, para você poder marcar, no caso desse outro, para você poder fazer o tratamento, para poder ir cauterizando essas regiões, aí você marca em várias sessões até você conseguir tratar de forma efetiva posteriormente, se não for um caso de urgência. Lembrando também das malformações vasculares, das angiectasias, que a gente tem essas malformações vasculares, que às vezes durante um procedimento de endoscopia você faz o diagnóstico, mas durante um quadro de hemorragia digestiva você também vai ter que fazer um tratamento para poder cauterizar, para evitar esse sangramento. Quando é só um achado, você marca esse paciente, às vezes já teve uma história de sangramento, e aí você vai passar a fazer o acompanhamento para poder tratar de forma efetiva, para evitar recidiva de sangramento. Lembrando também da presença de úlceras gástricas, aqui é a região do piloro, então a gente tem a presença de uma úlcera e você vai classificar essa úlcera, né? Se é a úlcera gástrica, se é a úlcera duodenal, ou é a lesão, qual é o tamanho da lesão, quanto que está medindo, vai ter que fazer biópsia, vai pesquisar H. pylori, mas você vai ter que tratar de forma efetiva essa lesão, porque às vezes tem vaso visível, está sangrando, e aí você também vai tentar evitar a recidiva desse sangramento. Às vezes essa ulceração já está mais rasa, já sangrou, já está sem aquela preocupação inicial do sangramento mais efetivo, ou às vezes já tem uma ulceração mais profunda, essa daqui já tinha acabado de sair da adolescência, mas aí eventualmente é a coisa mais rara de você ter um paciente com uma suspeita que a gente tem que afastar a presença de um câncer gástrico. Sempre fazendo a manobra que eu chamo a atenção em retrovisão, para você ver que às vezes você observa a presença de uma lesão, às vezes uma presença de uma ulceração, a gente sempre tem que verificar para fazer uma avaliação posterior. Da mesma maneira que você às vezes tem a presença de áreas de úlceras, aí você tem aqui, então já tem essa presença de fibrina aqui, tem aqui, às vezes já começa a fazer uma redução da luz por conta até da fase de cicatrização, que ainda está mantendo um quadro de sangramento importante. Quando você entra, às vezes, no estômago, tem uma história de sangramento, e às vezes você observa presença de nodosidades, então aqui a gente vê essas nodosidades, mostrando que hiperplasia nodular linfóide, a gente sempre tem que, às vezes, afastar a presença de uma gastropatia eosinofílica, sempre que vê nodosidade tem que afastar a presença de Helicobacter pylori, então sempre faz pesquisa, né, para você ver se tem a presença ou não do Helicobacter pylori, e toda vez que a gente faz a biópsia e vê nodosidade, a gente também afasta e pede contagem de eosinófilos, e se positivo, contagem por campo de grande aumento, até porque você pode pensar numa gastropatia eosinofílica, que esteja, às vezes, cursando no topo das vilosidades, tem sangramento, tem erosão, então é importante a gente fazer esse tipo de avaliação. Eventualmente, você tem um paciente, por exemplo, que tem uma gastrostomia, às vezes o bóton da gastrostomia, às vezes pode estar levando alguma lesão ou da parede ou na parte interna do estômago, e aí também pode levar a um grau de sangramento. Então, às vezes, a mãe fala que você tem o sangue vivo nas fezes, observa na fralda, seja uma quantidade maior ou seja uma quantidade menor, se tem ou não tem distensão abdominal, porque a gente tem que pensar, né, nas outras causas digestivas que possam levar a um quadro importante desse sangramento digestivo baixo. Às vezes é um paciente que já foi submetido a uma cirurgia, está com uma colostomia, está com sangramento digestivo, e aí você tem que entrar com o endoscópio ou colonoscópio pela alça da colostomia para você ver por onde que está essa origem desse tipo de sangramento. A doença inflamatória crônica intestinal, muitas das vezes, dá essa causa desse sangramento digestivo baixo. É importante a gente fazer essa avaliação se tem a presença de uma fístula, é um paciente que já tem emagrecimento, tem outros sinais associados, a gente tem que fazer uma investigação. Pode ter múltiplas ulcerações, é importante a gente fazer o diagnóstico, fazer as biópsias para você conseguir fazer o diagnóstico, né? Presença de granuloma, quais são as alterações que tem para você pensar na possibilidade da retocolite ou da doença de Crohn. E, eventualmente, além do exame endoscópico, uma endoscopia associado, além da colonoscopia, a utilização de cápsula endoscópica, que não é um recurso que a gente consiga com facilidade, principalmente no hospital público,
mas é um recurso que você consegue fazer, né, um rastreio de toda a parte do tubo digestivo. E muitas das vezes, com a própria colonoscopia, o ideal é sempre falar ileocolonoscopia e até o ilho terminal, porque às vezes a causa de origem do sangramento pode ser no ilho terminal. A gente pode observar a presença de várias nodulações, vários nódulos, várias lesões, às vezes polipoides, que podem sangrar. Então, a gente observa, a gente sempre faz biópsia, às vezes tem que fazer a retirada dessas lesões, então tem a presença de um pólipo, como eu falei, às vezes a mãe relata que tem um gotejamento na hora de evacuar, ou às vezes tem um sangramento vivo, porque esse pólipo às vezes pode sangrar, então às vezes tem áreas, né, que são bastante friáveis, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação, às vezes é um pólipo maior, às vezes sempre tem que investigar que às vezes não é um pólipo, está sangrando, você tem um pólipo, você faz a retirada desse pólipo e resolve por ali. Depois remarca um exame mais à frente para depois você fazer uma nova abordagem, porque tem um pólipo, pode ter outros, mas nesse momento você tratou aquele ali que estava com sinais de sangramento e você aguarda para numa próxima endoscopia, né, numa própria colonoscopia, você, se for o caso, pesquisar, porque você está tentando tratar aquele paciente que não está, né, ainda clinicamente estável, você faz só a retirada desse pólipo e depois faz um controle fazendo a retirada de outros pólipos associados. Então, aqui são vários pólipos para mostrar para vocês, aqui é a polipectomia, para você poder sempre estabilizar o paciente de forma mais efetiva. Esse material vai sempre para estudo histopatológico, para poder fazer a classificação. Geralmente é um pólipo juvenil, geralmente é benigno, não tem maiores repercussões, mas faz parte da rotina a gente fazer esse tipo de análise. Então, eu queria agradecer a todos, aqui tem agradecer ao nosso evento das emergências clínicas da Academia Nacional de Medicina, da UF, que eu sou responsável pelo serviço de endoscopia pediátrica, né, sou membro da Academia da American Society for Gastrointestinal Endoscopy, quando eu fiz o meu fellow no Children's Hospital, ali é o Children's National Medical Center em Washington, D.C., onde eu fiz a minha formação de endoscopia pediátrica, né, sou professora da Unibra Rio, mas na área principalmente de pediatria, na área de emergência, e sou membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil e da Academia Brasileira de Médicos e Instrutores, sempre tentando contribuir de alguma forma com o conhecimento científico e me dedicando à área da medicina. Então, muito obrigada a todos. Um bom dia.